A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco neste momento. Amém. Quem não deseja ser sábio? A busca pela sabedoria e pelo conhecimento instiga o ser humano desde os tempos antigos. Quem nunca ouviu falar de Sócrates? Não o jogador de futebol, mas aquele filósofo da Grécia Antiga. Também temos Platão, Aristóteles, Pitágoras, Heráclito. Todos eles foram muito sábios e influentes na Grécia Antiga, e eles viveram bem antes de Cristo, entre os anos de 570 a 322 anos antes de Cristo, né? Mas os seus escritos, por mais antigos que eles sejam, eles influenciam ainda hoje a filosofia, a matemática, a ciência, a política e a ética. Quem já ouviu falar em Cícero, Sêneca, Marco Aurélio? Estes foram ilustres e famosos na Roma Antiga. Eles viveram entre os anos de 106 a.C. e 180 depois de Cristo. Eles são conhecidos pela filosofia estoica, o estoicismo. O estoicismo ensina que a felicidade verdadeira vem da virtude, do uso da razão e da aceitação do destino com serenidade, concentrando-se apenas naquilo que está sob o controle do ser humano. E muitas pessoas ainda hoje seguem essa filosofia de vida. Aliás, os princípios estoicos têm voltado bastante à tona nesses últimos tempos. Além desses, podemos ainda citar Confúcio, na China, e Buda na Índia. Eles viveram entre 563 a 483 a.C. E ambos eles deram origem ao sistema religioso e moral que ainda hoje predomina naqueles países e que também já está espalhado pelo mundo. Alguém de vocês já ouviu falar em algum desses nomes? Sim? Acho que todos, né? Talvez a gente não conheça tanto sobre eles, mas de fato eles são pessoas ilustres, célebres, que de alguma forma eles contribuíram para a formação da sociedade humana como nós a temos hoje. Muitos dos conceitos que eles desenvolveram lá no passado, eles são ensinados e vividos ainda hoje, mesmo tanto tempo depois. E eu poderia inclusive mencionar aqui também nomes mais recentes, pessoas ilustres, pessoas famosas, mas na verdade o objetivo não é esse. O intuito de citar esses nomes é apenas mostrar que como desde os tempos antigos a busca pelo conhecimento, pela sabedoria, ela já existia. E essa busca pela sabedoria, pelo conhecimento trouxe muitos benefícios para nós, né? Tudo isso que nós temos hoje à disposição, toda a tecnologia, né? Nós temos os avanços científicos, os avanços da medicina, curas de doenças que até pouco tempo eram incuráveis, enfim, uma série de benefícios que essa busca por sabedoria, por conhecimento já trouxeram a nós, né? Então, muita coisa boa surgiu por causa dessa busca pela sabedoria e pelo conhecimento. Mas essa busca, ela pode também trazer consequências terríveis, desastrosas, especialmente quando o ser humano extrapola os limites. Quando o ser humano vai além daquilo que ele deveria ir. Por exemplo, armas de destruição em massa, bomba atômica, foi através do uso da sabedoria, da pesquisa, através do uso do conhecimento. As próprias drogas, que muitas vezes são substâncias que de maneira controlada podem auxiliar no tratamento e na cura de doenças, mas o abuso delas acaba causando uma série de problemas. A própria tecnologia, que tem trazido tantos benefícios, ela pode ser também usada para aplicar golpes, para cometer crimes cibernéticos. E é claro, né, podemos também falar sobre as teorias que afrontam a existência de Deus e o poder criador de Deus. Então a gente percebe que essa busca pelo conhecimento, pela sabedoria, ela também pode extrapolar os limites. E na verdade isso se tornou inevitável desde que pela primeira vez o ser humano ousou extrapolar os limites, ir além do que deveria. Qual foi a tentação lá do Éden? No dia em que vocês comerem do fruto, os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3:5. Quem diz essas palavras?
É o tentador, é o inimigo, que fala essas palavras a Adão e Eva, e eles dão ouvidos a essas palavras e assim afundam a humanidade na desgraça do pecado. Adão e Eva foram tentados pelo desejo de serem sábios, de serem conhecedores do bem e do mal, de conhecerem aquilo que só Deus poderia conhecer. A partir disso, infelizmente, toda busca por conhecimento e sabedoria, ela estará sujeita a extrapolar os limites daquilo que se pode e deve fazer. De certa forma, é o que nós vivemos neste mundo desde aquele momento. A busca por conhecimento e por sabedoria, ela não é mais apenas um objetivo para a busca do bem comum, para a busca de um bem maior, mas muitas vezes se torna uma grande competição. Um quer se sobrepor ao outro, um quer ver quem é mais sábio do que o outro. E isso tem se agravado muito em nossos dias, especialmente com o surgimento das redes sociais, onde não raras vezes acontecem confrontos, embates. Ninguém quer ceder, ninguém quer dar o braço a torcer. Em muitos casos não há conversa, não há diálogo, mas tenta-se impor o seu ponto de vista sobre o outro, sem ao menos tentar entender o ponto de vista do outro. Se tenta impor a sua suposta sabedoria e conhecimento ao outro. Mas aí eu pergunto, será que isso é sabedoria? Será que alguém pode chegar ao conhecimento se apenas se fecha em seus próprios conceitos e não está disposto a ouvir outras ideias, até mesmo a fim de agregar informações? Será que isso é a sabedoria lá do alto? O apóstolo Tiago, ele lança a seguinte reflexão no texto de hoje. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Aqui, inicialmente, a gente logo já percebe que sabedoria, inteligência e conhecimento não estão necessariamente ligados ao quanto eu sei ou ao quanto eu julgo saber, mas está muito mais relacionado a como eu vivo, a como eu me comporto. E aí Tiago segue dizendo, se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Infelizmente, quando há esse confronto, esse embate pela sabedoria, pelo conhecimento, isso parece retratar justamente o que Tiago descreve aqui. Isso causa amargura, rivalidade, inveja, confusão. Ou seja, nada de virtuoso. Pelo contrário, é algo terreno, animal e demoníaco. E em muitos casos, quando há esses embates, esses confrontos para ver quem sabe mais, às vezes costuma até mesmo se usar o nome de Deus para isso. E isso é lamentável. Tiago, ele diz mais, de onde procedem as guerras e as brigas entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Muitas vezes, essa busca por querer saber mais do que o outro leva a brigas e até mesmo a guerras. Isso, da onde surge isso? E aí Tiago diz que é das ambições e dos desejos impuros do nosso coração, que é a nossa natureza pecaminosa que luta contra a nova natureza. E aí Tiago segue dizendo, vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade de Deus? São palavras duras de repreensão do apóstolo Tiago. Mas elas retratam o quê? Retratam a realidade daquelas pessoas que se afastam de Deus. Daquelas pessoas que se deixam levar pelas ambições deste mundo, que se deixam enredar por discussões tolas e se deixam levar por desejos pecaminosos. E nós estamos expostos a tudo isso, nós convivemos com isso diariamente. Nós presenciamos isso
quase que todo dia, especialmente quando conferimos as redes sociais. Mas esse tipo de comportamento, ele não está restrito apenas às redes sociais, ele pode acontecer até mesmo dentro da igreja, entre aqueles que confessam a mesma fé. Por mais que todos sejamos cristãos, amados e perdoados por Jesus Cristo, a velha natureza pecaminosa continua lutando contra a nova natureza que recebemos no nosso batismo. Uma congregação cristã é formada por pessoas que têm diferentes ideias, diferentes opiniões sobre os mais variados assuntos. As pessoas têm maneiras diferentes de encarar as situações do cotidiano. As pessoas têm temperamentos diferentes. Algumas pessoas são mais tranquilas, outras pessoas são mais ativas, mais aceleradas. Outras são bem objetivas, outras são mais na delas, outras são mais sentimentais, enfim. Inúmeros temperamentos, diversos tipos de pessoas. Mas mesmo diante de todas essas diferenças, tem uma coisa que todos têm em comum, que é o pecado. As pessoas numa congregação cristã podem não ter absolutamente nada a ver uma com a outra, mas uma coisa todas têm em comum: todas são pecadoras. E onde há pecadores, a chance de surgirem problemas, conflitos, divisões, desentendimentos é grande, é quase que inevitável. Muitas pessoas acabam se escandalizando quando percebem que existem problemas, conflitos na igreja, divisões, especialmente pessoas novatas na fé. A igreja é não é um local de pessoas santas, mas a igreja é um local de pessoas imperfeitas, de pessoas pecadoras, que continuamente buscam o perdão de Cristo. Essa é a verdade. Mas existe outra verdade. É que cristãos perdoados dos seus pecados, por mais que nunca alcancem aqui a perfeição, eles devem se esforçar para lutar contra o pecado. Ou seja, numa congregação cristã com pessoas dos mais variados tipos, não deve prevalecer a amargura, a rivalidade, a inveja, a confusão. É necessário que todos procuremos viver em harmonia e comunhão, mesmo com aqueles que não temos tanta afinidade. Divisões, contendas, inveja, ciúme, provocações, fofocas, zombaria, nada disso deve ter espaço numa congregação cristã. Tais comportamentos, eles podem matar a honra, a dignidade, até mesmo a fé de um irmão. Esse tipo de comportamento não reflete a sabedoria lá do alto, mas é um comportamento terreno, animal e demoníaco, como diz Tiago. E quando, por algum motivo, por deslize, por fraqueza, a gente cometer um desses tipos de comportamentos pecaminosos, é necessário também que nós, como cristãos perdoados, peçamos perdão ao nosso irmão ofendido. Como cristãos, devemos nos esforçar para viver conforme a sabedoria lá do alto. E Tiago, ele descreve as características dessa sabedoria. A sabedoria do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Viver a sabedoria do alto não significa ser perfeito e irrepreensível, mas é procurar ser íntegro, gentil, pacífico, amigável, misericordioso, imparcial, sem fingimento e promotor da paz. Ninguém nunca será perfeito em fazer essas coisas, mas isso não significa que nós devamos nos acomodar. Isso não significa que nós não devamos nos esforçar ao máximo para procurar da melhor maneira possível viver esses princípios. E como se chega a essa sabedoria? E aí Tiago também nos dá a direção. Então percebam como é rico esse texto da epístola de hoje. A direção que Tiago nos dá é a seguinte: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem.
Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Esse é o caminho, essa é a direção que Tiago nos dá. Sujeitar-se a Deus, ou seja, colocar-se em sua total dependência. E que quando nós fazemos isso, nós estaremos resistindo ao diabo e ele fugirá de nós. Também chegar perto de Deus. E como a gente faz isso? Quando nós temos contato contínuo com Deus, através da Bíblia, de leituras bíblicas regulares, de momentos devocionais, de uma vida ativa de oração, da presença regular nos cultos, da participação à Santa Ceia, vocês podem ter certeza que se vocês fizerem todas essas coisas, certamente Deus estará muito próximo de cada um de vocês. Limpar as mãos, diz também o texto, ou seja, evitar comportamentos pecaminosos, purificar o coração, ou seja, evitar desejos pecaminosos, reconhecer a nossa miséria, lamentar, chorar, ou seja, admitir as nossas fraquezas e os nossos pecados, humilhar-se diante de Deus, e isso fará com que sejamos exaltados diante dele. Essa atitude, esse processo, isso nos levará ao perdão dos pecados e ao fortalecimento na fé verdadeira. E isso resultará na sabedoria lá do alto, que é pura, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento e promotora da paz. A fé verdadeira e a sabedoria lá do alto, elas devem ser expressas não apenas em palavras, mas em ações, em atitudes como Tiago descreve: sujeitar-se, resistir, aproximar-se, limpar-se, purificar-se, reconhecer, lamentar, chorar, converter-se, humilhar-se. Mas a grande verdade é que nós, por nós mesmos, não produzimos essas coisas. É o próprio Espírito Santo quem nos conduz em todo esse processo. E Tiago também fala isso no texto de hoje, quando diz: ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então é o Espírito Santo que nos conduz nesse processo. A sabedoria desse mundo, ela na maioria das vezes levará o ser humano à soberba, ao orgulho, à arrogância. Mas a sabedoria lá do alto, ela tem a ver com humildade, com dependência, com servir aos outros. E Jesus fala sobre isso também no Evangelho de hoje, quando ele lá, os discípulos discutiam quem porventura seria o maior entre eles, Jesus os chama e diz: se alguém entre vocês quiser ser o primeiro, então seja o último. E sirva a todos, seja servo de todos, porque isso Jesus veio fazer. E depois disso ele ainda toma uma criança, coloca entre os discípulos e diz que quem recebe uma criança está recebendo a ele, e quem recebe a ele recebe o Pai, o Deus que o enviou. E por que Jesus usa uma criança? Porque crianças são totalmente dependentes dos seus pais. E as crianças reconhecem isso. Elas reconhecem isso e deixam que os pais os sirvam. Assim nós também devemos humildemente nos colocar na dependência de Deus e deixar que Ele de fato nos sirva. Ele nos serve no culto a cada semana, através da Bíblia, através da Santa Ceia. São muitos os meios da graça. Às vezes o que acontece? A gente diz: não, eu sou grande, eu não preciso disso. Para que eu preciso disso? Então Deus está próximo. A gente que às vezes rejeita aquilo que Deus nos deixa. Deus está acessível. E assim como vocês, pais, que já tiveram, ou aqueles que ainda têm crianças, estão sempre dispostos a servir os seus filhos. E os filhos vão se sujeitar a isso. Assim nós também devemos nos sujeitar a Deus e deixar de fato que Ele nos sirva, através dos cultos, através da Santa Ceia, através da Sua Palavra. Isso é fundamental para que tenhamos o perdão dos pecados, para que a nossa fé seja fortalecida. E assim tenhamos a sabedoria lá do alto.
Essa etapa é fundamental para que a partir de então nós possamos viver a nossa fé, servir uns aos outros e compartilhar como o mundo a sabedoria do alto. Queridos irmãos e irmãs, a busca pelo conhecimento e pela sabedoria, ela existe desde os primórdios e ela vai continuar acontecendo. O ser humano continuará em busca de sabedoria e de conhecimento. E essa busca continuará, sem dúvida, trazendo muitas coisas boas para a humanidade. Mas ela também, infelizmente, continuará trazendo desgraça, coisas ruins, especialmente quando o ser humano vai além daquilo que ele poderia ir. Disputas, confrontos para ver quem é o mais sábio também continuarão acontecendo. Pessoas continuarão tentando impor a sua suposta sabedoria aos outros sem estarem dispostas a ouvir o que o outro tem a dizer. E isso vai continuar gerando amargura, rivalidade, inveja, confusão, brigas e até mesmo guerras. Isso vai continuar acontecendo enquanto esse mundo existir. Mas, irmãos, isso não deve ser assim entre nós. Como cristãos, nós devemos ser promotores da paz, tratando a todos de maneira pacífica, gentil, amigável, misericordiosa, imparcial, sem fingimento. A todos, mas especialmente aos que já são da família da fé. Enquanto o mundo quer buscar a sabedoria através do uso da sua própria razão, nós sabemos que a verdadeira sabedoria não consiste no uso da razão, mas consiste na fé. Consiste em colocar Deus acima de todas as coisas, em colocar-se inteiramente na dependência do nosso Deus. É assim que diz Salomão, o sábio Salomão: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da verdadeira sabedoria, da sabedoria lá do alto. E ele segue dizendo: conhecer o santo é ter entendimento. E nós temos esse privilégio de conhecer a Deus, de nos colocar em sua dependência, de ter a sabedoria lá do alto e também de conhecer o Santo de Deus, que é Jesus Cristo, que como cordeiro manso foi levado ao matadouro para se tornar o nosso Salvador. Tentaram até cortá-lo da terra dos viventes, como diz Jeremias, mas o Senhor o ressuscitou ao terceiro dia. E porque ele vive, também todos os que nele creem viverão eternamente. Por isso, crer nele, neste Jesus, colocar-se na dependência de Deus, submeter-se a Jesus Cristo como nosso Salvador, isto é ser verdadeiramente sábio. Amém.